Bom dia, bom dia. Tô tendo falha aqui, a internet, a live caiu, na verdade. Mas ainda bem que foi bem no comecinho, né? Tinha nem começado a falar ainda, então caiu e eu perdi, inclusive, aquele comecinho do vídeo. Então, a gente vou começar aqui tudo de novo, vou mandar meus convitinhos aqui pra todo mundo. Bom dia, oi Luana, quem tá entrando vai enviando os convitinhos também. Eu tava aqui falando, né, apresentando quando caiu a live simplesmente. Mas vamos lá de novo, tô enviando meus convitinhos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos lá, mandando os convitinhos para todo mundo entrar, participar. Hoje a gente vai falar mais um Café com Samira, né? Semana passada eu tive um imprevisto com a Helena, ela não estava bem, então eu não consegui fazer a nossa live. Ela melhorou já no domingo, bem gripadinha, então consegui fazer na sexta-feira, né? Não consegui fazer na quinta, e aí algumas pessoas infelizmente não conseguiram participar na sexta, já estavam esperando. Toda quinta-feira eu tô aqui, né? Então, mas a live ficou salva e hoje estou aqui de volta na quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, algo que é extremamente importante, necessário para a construção de um relacionamento, principalmente uma relação saudável. Se você quer construir uma relação saudável, a comunicação precisa ser saudável, tá? E quando eu falo em comunicação, não é saudável, na verdade, não é só uma pessoa falando, são duas pessoas, né? Duas pessoas conversando, duas pessoas participando, duas pessoas interagindo, ou seja, um verdadeiro diálogo. Bom dia, Ana Júlia! Bom, vou aguardar mais um pouquinho, o Instagram tá enviando pro pessoal que eu tô online aqui, já enviei aqui os aviãozinhos para todo mundo participar. Quem tá entrando, manda também, manda coração para mim, manda avião para todo mundo que tá indo nos seus contatos, principalmente aquelas pessoas que precisam aprender sobre isso, aquelas pessoas que vão gostar de aprender sobre comunicação nas relações. O nosso foco, por mais que seja relações amorosas, ainda assim cabe para qualquer tipo de relacionamento social, familiar, porque comunicação é uma só. Ou a gente sabe se comunicar ou a gente não sabe. Tá? Claro que vai depender um pouco a nossa maneira de se comunicar de acordo com a pessoa que a gente está interagindo, né? Tem pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que já têm mais facilidade, o que facilita a nossa comunicação também. Então vai depender um pouco da pessoa que está interagindo junto com a gente, tá bom? Mas a comunicação em si é uma só. Então vamos lá, vamos entrando. Já tô aqui entrando pela terceira vez. Mas dessa vez vai dar certo, não vai cair a nossa live. Dessa vez vai dar certo. Oi, Natália, vai mandando aí aviãozinho para os seus contatos, para todo mundo participar da nossa live. Uma live curta, como eu tenho feito, né? Lives de 15, 20 minutos, no máximo meia hora. Pode ser que essa de hoje acabe durando aí umas meia hora. Porque falar de comunicação, eu passaria horas aqui falando, né? Mas, infelizmente, não é esse o combinado que eu tenho com vocês, é de ficar aqui um tempo mais curto, trazer reflexões, trazer algumas questões bem práticas para que vocês realmente utilizem no dia a dia, tá bom? Bom, então, enquanto o pessoal vai entrando e vocês vão mandando os aviãozinhos aí, vai todo mundo participando junto comigo, vou começar. E aí quem for entrando depois vai participando, vai acompanhando e a live vai ficar salva também, tá? E eu vou subir essa live de hoje lá no YouTube. A live da semana passada acabou ficando travando um pouquinho, não deu certo para subir, mas a de hoje vai dar tudo certo. Bom, então vamos lá. Fiz aqui o meu resuminho pra gente falar sobre comunicação, até porque como é um assunto muito amplo, eu preciso focar realmente no que é mais importante. E vamos lá, vamos começar, né, explicando o quanto é essencial e por que é essencial. Existe uma diferença entre diálogo e comunicação. O diálogo são dois falantes e dois ouvintes, ou seja, duas pessoas em que um fala e o outro escuta e depois existe essa troca, né? Aquele que falava passa a escutar e o que estava escutando passa a falar de uma maneira saudável, de uma maneira assertiva. Já a comunicação não necessariamente é o diálogo. Ontem eu recebi, inclusive, alguns comentários, abri uma caixinha de perguntas e uma pessoa que comentou foi um homem, por sinal. É muito difícil algum homem responder as minhas caixinhas de perguntas. A maioria dos meus seguidores são mulheres, né? Mas ele colocou o seguinte: minha namorada só fala e não quer escutar. Então, possivelmente, aquela pessoa assim, fala, bota pra fora tudo o que quer e diz: pronto, eu não quero te escutar, não diz nada.
Isso não é diálogo, mas houve comunicação. Ela comunicou o que ela queria, ela falou tudo o que ela queria falar, mas não houve o diálogo porque não houve a participação dele. Não houve a comunicação dele. Ele não comunicou aquilo que ele queria. Então só houve uma falante e um ouvinte ali naquele momento. Ou seja, não é diálogo, é monólogo. E o monólogo não é saudável para o relacionamento, porque a pessoa fica ali sempre impedida de falar. E muitas vezes na tentativa acaba ficando um pouco mais nervosa, acaba agindo de uma forma ou falando de uma forma um pouco mais agressiva na tentativa de expressar aquilo que gostaria de expressar também. Então é importante, é essencial, é uma das bases para a construção de uma relação saudável, de um relacionamento de sucesso, a comunicação. Comunicação, duas pessoas falando o que precisa ser dito e duas pessoas escutando, ou seja, o diálogo, escutando aquilo que precisa ser escutado e juntos encontrando uma forma de resolver, caso seja uma DR, né? Caso seja resolver algum problema do relacionamento. Tá fazendo sentido para vocês? Então, o diálogo só vai existir quando duas pessoas interagem, a comunicação só vai existir quando você colocar para fora aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que realmente está acontecendo. Só que existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A verbal é aquela que você fala. E a não verbal é a que você expressa. São expressões corporais, é a sua fisionomia, é o seu jeito de agir, o seu jeito de se comportar. É a comunicação não verbal. É importante também? É importante. Mas o que eu deixo aqui para vocês? Não se apeguem somente à comunicação não verbal, achando que o outro tem que adivinhar aquilo que você pensa. Inclusive ontem, uma outra resposta que eu tive na caixinha de perguntas foi exatamente isso. Meu marido não fala e quer que eu adivinhe. Ele não fala e quer que eu adivinhe o que está acontecendo, como ele está se sentindo, se ele está bem, se ele não está, se ele gostou, se ele está chateado comigo, se ele não está chateado comigo. Ou seja, tudo aquilo que precisa ser dito tem que ser dito para que a comunicação seja saudável. E aí muitas vezes você fica naquela ideia de que a pessoa me conhece, então vai olhar para mim e vai saber que eu não estou bem. Tá, a pessoa pode até olhar para você e saber que você não está bem, mas ela não vai saber exatamente o que você está sentindo. Ela não vai saber se é raiva, se é tristeza, se é decepção. Ela vai saber que você está bem, por exemplo, você está feliz, mas ela não sabe como é aquela felicidade. Ela não sabe se é uma felicidade que vem junto com uma sensação de plenitude. Então isso também precisa ser dito. Vão mandando coraçõezinhos aqui para mim para eu saber que está fazendo sentido para vocês. E vão mandando aviãozinhos aqui para todo mundo aí dos seus contatos, para todo mundo participar. Tá? Acabei de começar aqui a nossa live, tô bem no comecinho, então para quem for entrando depois ainda consegue acompanhar. Bom, vamos lá. Fez sentido para vocês? Tá clara a diferença entre comunicação e diálogo e o quanto é importante nas nossas relações, não somente relações amorosas, mas qualquer tipo de relação familiar, relação social, relação profissional, é extremamente importante para essa construção, para que exista relação. Precisa existir a comunicação, que pode ser tanto a verbal quanto a não verbal. Vou resumir aqui para quem está entrando. Tanto a verbal quanto a não verbal, porém, é imprescindível que exista a verbal em maior frequência, tá? Para você não ficar naquela ideia de que a pessoa tem que adivinhar o que está acontecendo com você pelos seus gestos, pela sua fisionomia, pela sua expressão corporal. Porque nem todo mundo vai ter essa habilidade. Nem todo mundo tem a habilidade de ler nas entrelinhas. Nem todo mundo tem essa percepção de olhar para o outro e entender que aquela pessoa não está bem. E entender que aquela pessoa precisa de um tempo. Vou trazer um caso para vocês de uma cliente minha, inclusive. O marido dela, sempre que chega em casa, eles casaram não tem nem um ano. E sempre que chega em casa, ele chega do trabalho já por volta das 6h30, por aí, assim, 7 horas. Ele chega calado, quieto, e ele já vai se isolar. Ele vai pro quarto, ele vai ficar só. No começo, assim que eles casaram, pra ela era muito estranho. Então ela reclamava disso. Ai, peraí, você chega, eu tô aqui, né? Você não tá me vendo? Você não vai falar comigo? Demorou alguns meses. Após alguns meses, ele entendeu que aquele tempo era o que ele precisava para deixar todo o estresse do trabalho, porque o trabalho dele é bem puxativo, é estressante, para deixar todo o estresse do trabalho e depois mostrar que ele tá em casa. Então, o que acontecia? Ele ficava pelo menos umas meia hora isolado, sem falar com ela, e ela no começo se sentia super mal, porque, o que tá acontecendo?
né? A gente acabou de casar, a pessoa chega em casa e mal fala comigo, o que eu fiz, né? E aí passava mais ou menos umas meia hora, ele tava bem, parecia que não tinha acontecido nada. Aí ele falava com ela, aí ele abraçava, aí ele sorria, aí eles iam jantar, eles iam interagir, e se tinha que sair, eles iam sair, aí eles iam treinar. Olha só, ela precisou desenvolver a habilidade dela. Ele tem dificuldade de comunicação, tá? Isso já ficou muito claro, ela já me falou, eles têm uma certa dificuldade para se comunicar. Mas a comunicação dele era não verbal. Então ele chegava quieto, calado, e ia se isolar. Ele não falava com ela, ele não fazia nada, ele ia se isolar. A comunicação não verbal dele era o seguinte: ele não estava bem, ele queria mostrar que não estava bem dessa forma. E ela demorou um certo tempo para poder entender. Para entender que o meu marido chega em casa estressado, então não é hora de eu pegar o pé dele. Eu fico aqui minha, fingindo também que ele não está em casa, como se eu estivesse sozinha. Na hora que melhorar, que ele ficar bem, que ela já calculou dar mais ou menos umas meia hora, ele vai vir falar comigo. E pronto, tá tudo bem, não é comigo, ele não tá chateado comigo, eu não fiz nada, não aconteceu nada. É ele em relação ao trabalho dele, para não trazer para dentro de casa o estresse do trabalho. Porque é muito comum acontecer a pessoa chegar estressada já descontando, né? Então, para que ele não leve para dentro de casa e não atrapalhe o casamento dele com esse estresse dele, esse cansaço do trabalho, ele vai lá pro canto dele, descansa umas meia hora depois, aparece na casa. Aí pronto, cheguei. Né? Amor, cheguei, como é que você tá? Não sei o quê. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E pronto, é como se ele realmente estivesse acabando de chegar. Ele demonstrou por meio da comunicação não verbal e ela precisou desenvolver a habilidade de percepção para poder entender que aquilo ali era uma maneira do marido demonstrar que não estava bem. Mas ela aprendeu, ela conseguiu desenvolver. É um aprendizado e a gente precisa se doar para poder entender, para poder aprender essa comunicação não verbal. Só que também não é algo que precisa ser impositivo, que tenha que ser assim. A gente tem que aprender. Então, se fosse uma outra mulher, por exemplo, um outro relacionamento, o marido fizesse da mesma forma, e uma outra mulher que tivesse uma dificuldade a mais de perceber, ela ia demorar muito mais para entender isso. Eles iam passar muito mais tempo tendo conflitos por conta da comunicação não verbal. Ou seja, nós precisamos desenvolver essa habilidade, sim, mas não é nada que seja, que tenha que ser assim. Sabe, certo, tem que ser assim, você tem que desenvolver essa habilidade. Depende de cada um tem a sua maneira, cada um tem as suas limitações, cada um tem a sua medida, tá bom? Então vai depender de cada um essa leitura ou não da comunicação não verbal. Por isso que eu falo que em maior frequência, em maior quantidade, na maior parte do tempo, a comunicação precisa ser a verbal. Tá? Na maior parte do tempo. Só que a comunicação verbal de uma maneira assertiva. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que podem destruir a comunicação e outros que vão auxiliar nesse processo de comunicação saudável, tá? Bom, quais são os fatores que podem destruir e minar mesmo, muitas vezes até mina e destrói o relacionamento, a ponto de acabar o relacionamento porque o casal não sabe se comunicar, tá? Bom, achar que o outro tem que adivinhar o que você está pensando. Acabei de falar sobre isso, né? Sobre a comunicação não verbal. Você não tem que achar que o outro tem que adivinhar naquela ideia de que a pessoa te conhece. Ah, mas meu marido me conhece, a gente tá juntos há tanto tempo, minha esposa me conhece, minha namorada me conhece, a gente tá juntos há tanto tempo. Conhece. Mas talvez não o suficiente para poder adivinhar o que existe dentro de você, porque o que existe dentro de você é seu. O que você está pensando é seu, é privado. Existe o comportamento público e o comportamento privado. O público é aquele que a gente põe para fora, o privado é o que está dentro de nós. Se eu estou triste, eu até estou demonstrando aquela tristeza, mas eu não falo que eu estou triste, a pessoa não vai adivinhar que eu estou triste. Ela vai olhar para mim e vai ver que eu não estou bem, mas ela não vai saber o que eu estou sentindo. Então, tudo aquilo que precisa ser dito tem que ser dito. Achar que o outro vai adivinhar distancia o casal, pode trazer conflitos e não vai existir comunicação saudável. Falar por mensagem. Gente, ontem eu recebi, inclusive, na caixinha de perguntas. Falar por mensagem. Se tá fazendo sentido pra vocês, vão mandando coraçãozinho e vão participando aqui comigo, tá? Senão eu não vou saber se vocês estão gostando, se vocês passam por isso, se vocês têm alguma dúvida, vão mandando tudo aqui. Não vão, olha o que eu acabei de falar. Não achem que eu vou adivinhar o que vocês estão achando dessa live aqui. Tá bom? Falem o que vocês estão achando. Mandem os corações, mandem as perguntas de vocês para que eu possa esclarecer as dúvidas. Mas ontem eu recebi na caixinha de perguntas esse comentário.
meu marido só conversa por mensagem, mesmo dentro de casa. Gente, olha só, a mensagem não diz exatamente o que a pessoa quer dizer. E na mensagem, a pessoa vai falar de uma forma, você vai entender de outra totalmente diferente do que ela queria. Talvez a intenção daquela pessoa foi boa, foi comunicar, falar o que ela quer falar. Então ela tem uma dificuldade de se expressar, tem dificuldade de olhar nos seus olhos e falar, tem dificuldade, por exemplo, de aceitar aquilo que você tem para falar. Então ela diz, porque ela não precisa escutar o que você tem para falar. Ela vai ler a sua resposta se ela quiser, se ela não quiser, ela não lê. Então, a pessoa que age assim apresenta muita dificuldade de comunicação, tá? Ou dificuldade para falar, ou dificuldade para escutar. Ou é aquela pessoa que você começa a falar, a pessoa já começa a brigar com você. Então, para não brigar, ela conversa com você por mensagem, porque ela não aceita isso, ela não tem habilidade, tá? Então, quem conversa por mensagem não tem habilidade de comunicação saudável. Ela comunica o que ela quer, mas de uma maneira que não é assertiva, de uma maneira que não é adequada. Mas, não cabe a mim falar para vocês que isso é errado e que não tem que existir. Cada relacionamento tem a sua medida. Talvez para muitas relações, conversar por mensagem é o que funciona. Não é a maneira mais saudável, não é a mais indicada, mas talvez para alguns relacionamentos funciona. A mulher manda por mensagem, o marido responde e resolveram por ali e pronto, né? Passa por cima da situação, porque isso significa passar por cima da situação, empurrar para debaixo do tapete. E pronto, empurrou para debaixo do tapete. Ele falou o que ele queria, ela falou o que ela queria, ficou magoado, mas um estava ali o tempo todo respondendo e pronto. Resolveu na cabecinha deles, né? E aí numa outra situação, conversa de novo por mensagem. Tem casais que até as coisas boas que precisa falar, fala por mensagem. Até as boas. Não é somente as DRs virtuais, né, online. Até as coisas boas. Samira, eu moro longe do meu namorado, eu moro longe do meu marido. Bom, então conversa por telefone, já que não dá pra conversar pessoalmente. Conversa por ligação. Porque pelo menos na ligação você tá ouvindo a voz da pessoa, você consegue sentir um pouco mais a realidade. Você consegue se sentir participando daquilo. E não somente uma mensagem como qualquer pessoa mandaria pra você. Tá? Porque não é qualquer pessoa, é o seu companheiro, é a sua companheira, tá bom? Então, um erro, olha quem acordou e já chegou carregando o urso e caladinha. Bom dia, meu amor! Acordou caladinha, até assustei quando a porta abriu. Bom dia! Bom, vamos lá, voltando. Vamos lá, então, é uma maneira que eu falo que é uma maneira infantil. Tá? É uma maneira de adultos imaturos que não querem mudar e melhorar esse comportamento. Porque existem aqueles adultos que têm dificuldade e vão buscar, vão atrás. Quer água? Sua aguinha tá lá, vai lá buscar. Vai lá buscar a sua aguinha, vai. Senta aqui no colo da mamãe. Senta aqui no colo da mamãe. Vai ler um gibi. Aqui seu gibi. Só um minutinho. Então, tem adultos... Peraí, gente, deixa eu buscar a água dela. Só um minutinho. Vamos lá buscar água, vamos buscar. É um minutinho. Quem me acompanha aqui sabe que vez ou outra ela não acorda, né? Acorda, participa, mas a gente continua. Deixa eu só pegar a água que tava do lado dela e ela não viu. Ai, eu sair aqui agora. Peraí, bora lá. Vamos pegar a aguinha? Vem, corre. Aqui está a aguinha. Você tá aqui na evolução? Você tá com sono? Não. Então tá bom. Pronto. Voltei. Bom dia para quem tá entrando. Voltei, fui buscar a água dessa moça. Então, vamos lá. Falar por mensagem, eu costumo dizer o seguinte, olha só. É um comportamento imaturo? Tá? É imaturo, não dá pra gente falar que é algo de um adulto maduro, assertivo e que sabe se relacionar. É comportamento imaturo. Só que tem aqueles adultos que apresentam essa dificuldade de comunicação e buscam desenvolver. Buscam ir atrás, buscam aprender a conversar com o cônjuge, com o parceiro, com a parceira. Então tem pessoas que vão atrás realmente daquilo que querem. Mas tem aqueles adultos que não vão,
que ficam na dificuldade, que preferem ficar. Então, um comportamento imaturo de uma pessoa adulta. Não querer melhorar, ajustar aquilo que tá atrapalhando, que tá interferindo. Porque fica com aquela crença de que eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, então a pessoa tem que aceitar essa dificuldade minha, tá? É aquela síndrome de Gabriela. Ou às vezes a pessoa nem assume, ela nem reconhece que não consegue, que não tem habilidade saudável e assertiva de comunicação. Quando a pessoa não reconhece isso, traz ainda uma dificuldade de autoconhecimento, tá? Porque quem apresenta um autoconhecimento mais desenvolvido consegue identificar se está sabendo se comunicar ou não, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Quem tá entrando depois vai mandando coraçãozinho para saber se tá fazendo sentido, se vocês estão gostando. E manda aviãozinhos aí para todo mundo, que dá tempo ainda da pessoa entrar e acompanhar a nossa live, tá bom? Falei que ia mais ou menos umas meia hora, né? A gente já tá com 20 minutos. Vamos lá. Bom, falar sozinho e não querer escutar. Olha, meu amor. Falar sozinho e não querer escutar. Tem gente que só quer falar. E essas pessoas que só falam, na verdade, elas despejam. Elas não falam, elas despejam. Então, despeja no outro tudo aquilo que tá sentindo. Pega, segura. Despeja no outro tudo aquilo que pensa, despeja no outro aquilo que quer colocar pra fora. Então, despeja lixo emocional. A pessoa comunicou? Comunicou. Aqui, meu amor. A pessoa comunicou. Ela falou o que ela queria falar. Só que não foi de uma maneira assertiva, não foi de uma maneira saudável, então não foi uma comunicação saudável, mas ela falou, ela comunicou, ela disse, tá? Mas não foi de uma maneira saudável. Meu marido tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. O que foi, meu amor? Oi. Olha o Zeuzinho aqui, até o Zeuzinho já veio pra live. Isso, Dani. A síndrome de Gabriela é exatamente isso. É a pessoa achar que é assim, que vai viver assim, que vai morrer assim e pronto. A pessoa não se esforça para melhorar, ela não se esforça para ajustar esse comportamento, ela não se esforça para reconhecer. E tá, esse é o jeito do seu marido. Também não cabe a você mudar isso. Agora, isso tanto para Dani quanto para outras pessoas que estão aqui assistindo, caso vocês vivam essa realidade, não é porque a pessoa é assim que você vai agir assim também. Então você vai agir da sua maneira. Ele fala que não vai mudar, mas você vai mudando, você vai se aperfeiçoando, você vai se desenvolvendo, você vai trabalhando esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, tá? Então cabe a você continuar buscando isso, mesmo que a pessoa não faça. Pode ser que essa sua mudança se reflita positivamente nele, e ele veja a sua mudança e veja que ele também pode mudar, ou pode ser que não, e se não for, tudo bem, tá? Como isso é dele, essa dificuldade de comunicação, esse jeito, né, de achar que eu sou assim e não vou mudar, isso são crenças que são desenvolvidas ao longo da nossa história, tá? Precisaria, assim, de um trabalho, de uma outra live para poder explicar bem tudo isso. Mas, se ele age dessa forma, não cabe a você mudar isso, porque você não consegue ter controle. Nós não temos controle do outro, nós só temos controle sobre nós. Tá bom? Então, se você quer desenvolver, se você quer buscar autodesenvolvimento, autoconhecimento, tanto na comunicação, para que você aprenda a se comunicar cada vez mais, quanto em outras áreas da sua vida, faz. Ele não tá fazendo, ele não quer mudar, ele é Gabriela, beleza, deixa ele sendo Gabriela. Tá bom? Não é você a responsável por mudar essa realidade, tá? Bom, e se mais alguém estiver passando por essa situação, fica a mesma explicação. Ou se alguém aqui tem essa crença de que eu sou assim, vou morrer assim, fica a mesma explicação para vocês, tá? Fica a mesma explicação, não é o outro quem vai mudar isso, cabe a você assumir o controle desse ajuste de comportamento ou não, tá bom? Então ficou claro falar por mensagem? Não é saudável, mas infelizmente é a maneira que muitos casais encontram. E a gente não tem que julgar como certo ou errado, porque cada um tem a sua medida. Tá bom? Algum casal pode falar pra você, a gente só conversa por mensagem e resolve. Aí você vai falar pra pessoa, não, mas é errado fazer isso. Porque eu converso com meu marido por mensagem e não resolve. Mas você não resolve, mas o outro sim. Tá bom? Então a gente não tá aqui pra julgar certo ou errado, mas a gente tá aqui pra poder trazer aquilo que é mais importante, aquilo que é mais saudável pra construção de uma relação de sucesso. Tá bom? Próximo ponto. Falar sozinho e não querer escutar. Também já trouxe um pouco isso aqui, né? A pessoa fala, não quer escutar. Grosserias e gritos. Falar de uma maneira ríspida, falar de uma maneira agressiva, gritar com o outro. É comunicação? É. É saudável? Não.
É comunicação que a pessoa falou, mas não é saudável, tá? É um comportamento também de quem tem dificuldade de se comunicar, dificuldade de expressão e ainda, dependendo do caso, pessoas que não sabem respeitar, tá? Porque pode ser que a pessoa tenha uma dificuldade e ela fala daquele jeito e ela não percebe. Ela não consegue perceber que ela tá falando alto, ela não consegue perceber que tá sendo agressiva, é o jeito daquela pessoa. Só que tem outras pessoas que é porque realmente são mal educadas, que é porque são desrespeitosas. E você, se você age dessa forma, com grosseria, na tentativa de se comunicar, é porque você é uma pessoa mal educada, é uma pessoa que não tem respeito pelo outro, ou você é uma pessoa que não percebe que está agindo assim quando você vê já falou. Você tem dificuldade de controle, não consegue controlar o seu tom de voz, não consegue controlar as palavras que você diz. Você acha que porque essa pessoa tá contigo, essa pessoa tem obrigação de escutar o que você quiser falar na altura que você quiser falar. Porque ninguém tem obrigação de estar do seu lado, ninguém tem obrigação de escutar o que você quer falar na hora da grosseria, na hora da briga, na hora do desrespeito. Não é porque tá do seu lado que é meu marido, é minha esposa, né? Então eu tenho posse dele, eu tenho posse dela. Não. É um ser humano que precisa ser respeitado nas palavras que você vai utilizar e no tom de voz que você vai utilizar também, tá? Ninguém tem posse sobre o outro. E muitas vezes, nessa ideia de ter posse sobre o outro, acaba falando do jeito que quer, agindo do jeito que quer, esquecendo que aquilo ali é um ser humano. E se a pessoa faz com você, você não aceita. É uma outra dificuldade, mina muito, destrói os relacionamentos quando os casais agem dessa forma, tá? Ao ponto mesmo da relação acabar, tá? Falar acusando é o mais comum que tem, né? Principalmente quando são DRs. O mais comum é você falar apontando o dedo, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque a culpa é sua. É muito comum de acontecer. Eu já fiz uma outra live falando sobre autorresponsabilidade. Volta lá atrás, acho que deve ter mais ou menos um mês. Falei sobre autorresponsabilidade, expliquei exatamente tudo a respeito disso. Então, não vou entrar muito nesse ponto da autorresponsabilidade, tá? Mas falar acusando significa que você é vítima, significa que você não faz parte da situação, só a pessoa. É como se você estivesse fugindo daquilo. Falar acusando faz a pessoa ficar cada vez mais armada, faz ela alimentar cada vez mais emoções negativas a respeito de você e a respeito da situação. Falar acusando faz a pessoa nem querer ficar perto de você, faz a pessoa fugir de outros momentos que vocês precisarem conversar. Porque, bom, só me acusa, pra que eu vou conversar com essa pessoa? A pessoa vai fugir. Ou seja, você está afastando o seu companheiro, a sua companheira, porque você só fala acusando o outro. Você só fala diminuindo o outro. Você quer ofender, você quer humilhar o tempo todo. Você não quer agir de maneira assertiva. E último ponto, que também pode destruir o relacionamento pela dificuldade de comunicação, é você obrigar o outro a conversar na hora que você quer. Eu quero conversar agora e você tem que me escutar. Ué, quem disse que essa pessoa tem que te escutar nessa hora? E se essa pessoa não estiver pronta para te escutar nessa hora? E se essa pessoa não quer te escutar nessa hora? É obrigada a escutar? E se estiver ocupada, tem que escutar na hora que você quer? Essa é uma maneira agressiva de expressar a sua comunicação. É uma maneira que pode trazer muitos problemas para o relacionamento. Por quê? O outro vai se sentir o tempo todo intimidado. Nossa, eu sou obrigado, né? O tempo todo eu tenho que conversar na hora que a pessoa quer, que a minha esposa quer, que o meu marido quer. A pessoa vai perdendo espaço, a pessoa vai perdendo a voz. Então, um último ponto que eu vou trazer para vocês, não, último não, desculpa, tem mais um. É obrigar o outro a conversar. Você não obriga nada e também não é obrigado, tá? Não falar o que é necessário. Tudo aquilo que é necessário sobre determinada situação, para aquele momento que você quer conversar, precisa ser dito. Você fala um pouquinho aqui, aí daqui a pouco você fala mais um outro pouquinho, aí na semana que vem você senta com a pessoa de novo para falar mais um pouquinho. Não resolve. Porque quando você for falar esse pouquinho, já tem outras coisas a serem conversadas também. Aí você fala um pouquinho desse, um pouquinho da outra coisa, depois fica de resolver. Gente, olha a bola de neve que vai virando. Não é saudável, não é assertivo, não é uma relação, né? Não é uma relação de sucesso, né? Como é o método que eu trago para vocês, e não é uma relação madura, tá bom? Ficar falando ali pingado, de pouquinho em pouquinho, aquilo que está acontecendo, aquilo que você quer. Então você precisa falar o que é necessário, no momento necessário, de forma que a pessoa possa te escutar e você também possa escutar o que a pessoa tem para falar. Bom, e quais são os pontos que facilitam uma comunicação saudável? Já
29 minutos, né, gente? Falei que ia meia hora, mas vamos lá. Fica aqui comigo mais um pouco. Vamos lá. Tá acabando. O que facilita? Primeiro ponto, saber escutar. Saber escutar é muito mais importante do que saber falar, tá? Porque é escutando que a pessoa se sente compreendida. É escutando que aquela pessoa vai querer falar cada vez mais, vai desenvolver a habilidade da fala. E é você escutando que você vai saber o que falar e como falar para aquela pessoa. Eu falo isso até mesmo em relação à terapia, né? Às vezes o cliente vem para terapia achando que vai escutar. Desculpa, achando que a gente vai falar. E ele só escutar, né? E a gente falar. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente mais escuta do que fala. Porque é essa escuta em relação ao cliente, em relação à pessoa que procurou a gente para ajudar, né, para auxiliar nessa dor, nessa inabilidade, é essa escuta que vai mostrar para nós o caminho que nós temos que percorrer com aquela pessoa. É essa escuta que vai mostrar para nós como é aquele cliente. Como que nós vamos lidar com ele. Quais são as crenças daquela pessoa, como é a história daquela pessoa, qual é a realidade daquela pessoa. É a escuta que vai mostrar isso para nós, profissionais. Então, na terapia, a gente lida muito com isso. E, às vezes, o cliente até fala, nossa, eu tô falando aqui sozinha, você não fala nada. Continua falando, porque isso é importante. E num relacionamento, qualquer relação social, essa escuta também é importante para você saber como conduzir com aquela pessoa. Olha o exemplo que eu dei da comunicação não verbal desse caso da minha cliente. Olha a escuta que ela teve da comunicação não verbal do marido. E desde o momento que ela começou a escutar a comunicação não verbal do marido, eles nunca mais tiveram problemas por ele chegar em casa e se isolar. Nunca mais. Porque ela aprendeu a escutar a comunicação não verbal. Bom, falar o que precisa ser dito. Já disse isso aqui, né? Falem o que precisa ser dito de uma maneira tranquila, de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa, principalmente, que isso é a assertividade, tá? Falar o que precisa ser dito trazendo para você, inclusive é um outro ponto que eu coloquei aqui. Falar sobre a situação e como se sentiu em determinadas situações, diante de determinados comportamentos do seu parceiro ou da sua parceira. Não é apontar o dedo para o outro, acusar essa pessoa do que fez, falar porque você fez isso, porque você fez aquilo. É você falar, amor, eu não me senti bem com aquela situação. Eu não me senti respeitada, eu não me senti amada, eu não me senti protegida com aquele seu comportamento. Então vamos falar sobre aquela situação para que a gente possa resolver, para que isso não se repita. Olha aí. É diferente de você falar, eu não gostei do que você fez. Porque você fez isso, você fez aquilo. Você fez errado. É muito diferente. Vocês conseguem enxergar a diferença? Você falar, eu senti isso, eu senti aquilo, eu me senti assim, eu me senti assado. É diferente de você chegar apontando o dedo para a pessoa e acusar ela das atitudes dela. Tá? Tá fazendo sentido? Tá ficando claro para vocês? Se tiver, vão me avisando aqui. Se estiver ficando ainda alguma dúvida, podem compartilhar. Tá bom? Vão compartilhando a realidade que eu vou trazendo explicações para vocês também. Bom, então, entenderam o que é falar sobre a situação, como vocês se sentiram e não ficar apontando o dedo para o outro, porque é comportamento. Comportamento pode ser ajustado. O que é mais difícil da gente ajustar, mudar, é a essência. A essência, aquele jeito nosso de ser que a gente vai carregar para onde a gente for. São os nossos valores. Agora, comportamento pode ser ajustado. Tá? Então o foco no momento de uma DR, no momento de uma reclamação, de uma crítica, vai ser para o comportamento e não para a pessoa. Quando você foca no comportamento da pessoa e na maneira como você se sentiu diante daquele comportamento, aí sim aumenta a chance daquela pessoa deixar de fazer aquilo. Agora, né, aí eu trago já uma outra explicação mais séria para vocês, que é muito comum em relações abusivas. Se ainda assim você se expõe, você fala como você se sentiu, que você não se sentiu bem com aquele comportamento e que vocês precisam conversar para poder ajustar aquilo, você ficou triste ou você sentiu raiva naquela hora e não se sentiu bem com aquela raiva e ainda assim a pessoa fala, é problema seu? Esse sentimento é seu? E a pessoa não dá valor nenhum para o que você está sentindo? A pessoa não dá valor nenhum para o seu incômodo? Bom, é hora de você se questionar se realmente está sendo saudável não a comunicação, mas o relacionamento. Tá bom? Isso é muito comum de acontecer em relações abusivas. Luciana, tá fazendo sentido? Que bom. Fico feliz. Bom,
Vamos continuar, que a gente já tá passando do nosso tempo aqui. Levanta, minha filha. A Helena tá que se joga aqui. Treinar a assertividade. O que é assertividade? Dentro das habilidades sociais, existem 3 tipos de comportamentos que se encaixam tanto nas nossas ações quanto na nossa fala, tá? Na nossa comunicação, que são os comportamentos passivo, agressivo e assertivo. O passivo e o agressivo se encaixa nos pontos que destroem a comunicação, que eu já falei aqui, são grosserias, gritos, e o passivo é você não falar o que precisa ser dito, tá? Você guardar, você esconder aquilo tudo pra você. O assertivo é você saber comunicar de maneira que o outro entenda, pelo menos assim, o máximo possível daquilo que você está querendo falar. Para que o outro, o assertivo, a fala assertiva faz com que o outro te escute, faz com que o outro te compreenda, faz com que o outro também coloque o que quer falar, o que precisa ser dito. Então, o comportamento assertivo gera uma troca, um diálogo mesmo, proporciona uma comunicação saudável. Assertivo envolve o tom de voz, assertivo envolve a maneira como você olha. Bom dia, oi Natália, bom dia quem tá entrando. A gente tá chegando no finalzinho da live, mas vai ficar salvo, vocês podem ir lá assistir, tá? Então a pessoa assertiva, ela sabe se comunicar num tom de voz adequado, sem gritar e sem falar baixo demais, porque quem fala muito baixo é o passivo, que tá com medo do outro escutar. E quem fala alto demais, gritando ou usando termos ofensivos é o agressivo. Então ela usa um tom de voz que é saudável, que é adequado e que é educado e respeitoso. O olhar dessa pessoa é um olhar mais leve, não é aquele olhar de possessão, aquele olhar de raiva, aquele olhar de obrigação mesmo, né? Você é obrigada a me escutar, você é obrigada a ficar aqui conversando comigo. É um olhar mais leve, um olhar mais suave. As palavras que a pessoa utiliza são palavras mais leves e mais fáceis de serem compreendidas, sem nenhum tipo de acusação, sem nenhum tipo de ofensa. Então, como é que tá aí no seu relacionamento? A sua comunicação tá agressiva, assertiva ou passiva? Você está agindo mais de maneira agressiva, passiva ou assertiva? Porque o que vai elevar a comunicação do seu relacionamento é a assertiva. A agressiva mina a relação e passiva mina a relação também. Tá? Porque não vai haver diálogo. 2 pessoas passivas, imagina. 2 pessoas que não se comunicam, que demonstram. E um tem que ficar adivinhando o que está passando pela cabeça do outro, um tem que ficar adivinhando a comunicação não verbal do outro. Os gestos, as expressões faciais, pode minar o relacionamento, tá bom? Bom, gente, chegamos ao final. Espero ter conseguido passar para vocês aqueles pontos mais importantes que eu selecionei, porque falar de comunicação daria pra gente falar sobre horas, daria pra gente falar sobre isso por horas aqui, tá? Mas, como o meu compromisso com vocês é um compromisso rápido, hoje, inclusive, a gente já tá com 37 minutos, né? Muito tempo. Mas eu quis trazer para vocês aqueles pontos que eu vejo como mais importantes de acordo com pesquisas sobre relacionamento, de acordo com casos que eu atendo, inclusive trouxe um exemplo, né, de um caso para vocês. Desejo que vocês tenham compreendido, que tenha feito sentido. Assistam, quem entrou depois, assista essa live completa que vocês vão gostar e vão anotando aí os pontos mais importantes e tudo aquilo que vocês considerarem que faz sentido para a vida de vocês e para as relações, não somente relação amorosa, não somente relação familiar, mas também social e profissional, tá bom? E envia também essa live para todo mundo que vocês acham que precisa aprender, que vai fazer sentido, que vai agregar à vida daquela pessoa, que vai agregar ao relacionamento e à família daquela pessoa também, tá bom? Gratidão a cada um que esteve aqui comigo, quem entrou, quem participou, quem interagiu. É uma honra ter todos vocês e são vocês que constroem tudo isso aqui junto comigo, tá? Grande beijo e excelente quinta-feira para vocês, tá? Tchau, tchau!